Perguntas capciosas, perguntas difíceis, são feitas, direcionadas a Jesus pelos grupos religiosos do seu tempo. Quando eles tentam colocar Jesus numa situação difícil, fazendo determinadas perguntas, nestas ocasiões Jesus demonstra a superioridade da sua inteligência, da sua sabedoria. Jesus fez calar os saduceus e agora são os fariseus que tentam organizar armadilhas com essas perguntas a Jesus. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Quando fazem essa pergunta, Jesus dá uma resposta. E na sua resposta, Jesus ainda faz um acréscimo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. E ele continua dizendo, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, o tempo vai se passando e há muitos cristãos que fazem essa divisão. Há grupos que pensam amar somente a Deus. Há outros que apenas se dedicam a servir os irmãos. E nós não podemos realizar uma coisa deixando a outra de lado. O amor a Deus se expressa no amor aos semelhantes. Existe um grande teórico francês, Paul Ricoeur. Ele disse que quem quer cultivar a vida interior, ou seja, quem apenas se dedica ao intimismo, à contemplação, à vida espiritual, mas se esquece dos pobres, dos humildes, dos irmãos e das irmãs, uma fé praticada desta forma é uma fé depauperada, é uma fé claudicante, é uma fé que não consegue agradar a Deus, está sempre mancando quem age dessa forma. Portanto, é necessário praticarmos as duas coisas, colocar o amor de Deus como primazia. E nos diz ainda Santo Agostinho de Hipona, nos diz de uma forma muito sábia, quando comenta o maior dos mandamentos. Ele diz que na ordem do princípio, o amor de Deus tem a primazia, mas na ordem da execução, o amor ao próximo deve vir em primeiro lugar. Entendemos muito bem isso. Quando caminharmos para a igreja, quando tivermos um compromisso religioso, quando até tivermos uma noite de vigília eucarística e um pobre, um necessitado, um irmão sofrido se apresentar até nós, nós não podemos deixar de ajudar quem realmente está precisando, com a desculpa de que estamos apressados. Assim fizeram os sacerdotes e os levitas ao encontrar aquele homem que estava caído ao chão, humilhado, que havia sido roubado, maltratado, havia recebido muitos vilipêndios, e é o samaritano, o bom samaritano, que vai fazer de tudo para salvar a vida daquele homem. É o grande ensinamento que Jesus nos deixa. Como princípio, devemos amar a Deus, mas na hora de executar, nós amamos a Deus quando também amamos os irmãos e as irmãs. A vida de oração não pode ser um refúgio, a vida de oração não pode ser uma fuga das realidades terrenas, porque nós devemos ser sal da terra e luz do mundo e fermento na massa, como nos ensina Jesus, para que os homens, vendo as nossas boas obras, possam glorificar o nosso Pai que está no céu. Amando a Deus, amamos os irmãos. Amando os irmãos, nós também vamos amar a Deus. A palavra nos ensina
Quem diz que ama a Deus que não vê e odeia ou deixa de amar o irmão que está vendo no dia a dia, não passa de um mentiroso. A nossa religião não pode ser de mentira, não pode ser de farsa, não pode ser de hipocrisia. Comentando este evangelho na primeira parte, é bom que nós lembremos que a nossa alma, a psique humana, é organizada a partir de duas grandes faculdades. Nós temos a nossa parte cognitiva, a inteligência, mas também temos uma dimensão volitiva, a vontade, o querer, as emoções. Quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, significa que nós devemos amar a Deus de forma integral. Nós devemos nos entregar de corpo e alma para amar a Deus. Não adianta termos apenas conhecimentos. Há pessoas que têm toda a doutrina católica, conhecem a Bíblia, mas não se mobilizam como crentes para amar, para servir, para fazer a caridade. Também não podemos viver apenas de ações, não é assim que agradamos a Deus. A igreja não é um clube de filantropia. Façamos caridade por amor a Deus, porque temos vida de oração e o Espírito Santo de Deus nos move para que sejamos misericordiosos, para que sejamos caridosos com aqueles que são necessitados. Por isso não podemos dividir a igreja com um grupo daqueles que só rezam ou daqueles que só trabalham. São Francisco de Assis foi um santo que sabiamente nos ensinou que nós devemos ser contemplativos na ação. Inseridos no mundo, nós devemos orar, mas também devemos trabalhar pela salvação de todos, dedicando o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso dinheiro para ajudar aqueles que necessitam de nós. No Antigo Testamento, a leitura primeira falou que nós não devemos prejudicar as pessoas, não devemos fazer mal aos nossos semelhantes e devemos acolher e proteger aqueles que são os mais desfavorecidos. E a leitura fala do estrangeiro. Lembrem-se que vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Infelizmente há uma reação hoje muito xenofóbica. Há pessoas que quando veem um estrangeiro já se armam contra elas, fecham as portas, não querem ajudar. Lembrem-se que vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Aquilo que nós não queremos para nós, também não podemos querer para os outros. Devemos ter a sensibilidade de também nos colocarmos no lugar dos outros, é o grande ensinamento. Então, amparar o estrangeiro, o órfão, a viúva, é o grande ensinamento que a palavra de Deus nos deixa nesta primeira leitura. E ainda um complemento quando fala: se alguém tomar dinheiro emprestado nosso, que nós não pratiquemos a usura. Usura, para nós traduzindo, é a prática da agiotagem. É escandaloso quando alguém se diz cristão, alguém que frequenta a igreja e vai emprestar dinheiro a juros. Já bastam os desmandos dos bancos quando alguém necessitado faz um empréstimo. Os juros são excessivos no nosso país. Então, se alguém se diz cristão, conhece a palavra de Deus e quer comungar, não pode praticar a usura. É um ato ridículo, criminoso, feio, porque na prática da agiotagem, o que prevalece? Não é a caridade, não é o servir o irmão na sua necessidade, mas explorar ao máximo aquele que já está em uma situação difícil. Alguém que está em situação desfavorável ainda é explorado ao máximo. Isso não nos conduz ao céu, isso não agrada a Deus. Por isso, cristão verdadeiro não pratica agiotagem, não pratica a usura,
não deve ocupar-se em explorar aqueles que estão passando por situações difíceis. O que o Senhor nos fala? Aquilo que faz a tua mão direita, não saiba a esquerda. Amar a fundo perdido, amar por completo, porque nós amamos a Deus. E hoje há práticas horríveis, há pessoas que pedem dinheiro emprestado para pagar juros diariamente, há outros semanalmente, mensalmente, e a pessoa não tem mais vida, não tem mais paz. E muitos crimes acontecem por conta desta prática horrível, esta prática anticristã, que sempre foi condenada por todas as Sagradas Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, a base é o amor. O que nos guia enquanto cristãos é o amor a Deus. E porque amamos a Deus também, devemos amar, devemos ajudar, devemos nos sacrificar, como Jesus fez, morrendo na cruz, para que todos nós sejamos salvos.